Amém. Pega a sua Bíblia, por favor. O livro é o do Gênesis. O capítulo é o de número 49. Gênesis. Capítulo de número 49. Priscila, vamos ler? A Lara vai ler. Você, não, você consegue? Não, dá para a Lara, não. Eu não vou, não. Você está cansada já. Tu foca no mistério aí. Lara, lê para nós. Depois Jacó chamou os seus filhos e disse: Disse o quê? Ajuntem-se e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Reúnam-se e ouçam, filhos de Jacó, ouçam o que diz Israel, o pai de vocês. Rúben, você é o meu primogênito, minha força e as minhas primícias do meu vigor, o mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, você não será o mais excelente, porque subiu ao leito de seu pai e o profanou. Você profanou a minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. Que a minha alma não entre no conselho deles, que a minha glória não participe do seu agrupamento. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa mutilaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e maldita seja a sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, os seus irmãos o louvarão, a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho, da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. 11. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará as suas roupas no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Quem leu até aqui diz amém. Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, fala comigo, abre o meu entendimento para compreender a tua palavra. Amém. Se assente, por favor. Me dá 50 centavos de retorno aqui. Por favor. 50 centavos. 50. Se já colocou 50, coloca mais 50. Meus irmãos, hoje nós estamos dando abertura a essa série de mensagens chamada As 12 Tribos de Israel. Eu gostaria de colocar um subtema para diferenciarmos dos próximos dias, vendo que hoje é a introdução, ou introito, ou guisa introdutória, apenas para iluminarmos o texto. Eu quero pregar hoje sobre 12 tribos e um propósito. Esse é o tema da mensagem, para você que está anotando. 12 tribos e um propósito. Pode anotar devagar. O teor da mensagem vai ser um tanto pedagógico. Eu pedi para o Eduardo entregar algumas figurinhas para algumas pessoas. Quem pegou essa figurinha, fica de pé, por favor. Quem pegou, fica de pé. Quem tem?
mandei? Você olhou a figurinha aqui? Foi o Eduardo que entregou, não foi na porta, o Eduardo. Você entendeu alguma coisa com essa figurinha aí? Essa figurinha que está na tua mão, alguém consegue explicar o que é? Dá para entender, Núbia? Dá para entender? Não? Dá para entender, Eduardo? Fica de pé, permanece de pé. Dá para entender? Nada? Traz para cá. Todos que pegaram a figurinha, vem para cá. Luiz, eu te mandei algumas imagens aí, parece que você não recebeu. O que tem aí? Dá para entender nada? Deu para entender alguma coisa? Então, você entendeu alguma coisa aí, seu Walter? Não, só para cá. Vem mais para cá. Até aqui, ó. Isso. E aí? Deu para entender alguma coisa? Nada. Cadê a esposa? Ficou com vergonha de vir? Não, vem para cá, não. Vem alguém segurar dela aqui então. Vem, Wesley. E cadê a Maria? Está vindo? Ou não? Vai vir, Maria? Então venha, Maria. Maria, por que choras? Deu para entender alguma coisa aí? A imagem? Você entendeu? Deu liga o seu aí? Ah, mas o que deu? O que apareceu? Mas o que tem? O que significa? Então, entendi. Alguém? Ninguém. Tá. Então, cada um está com um pedaço de um quebra-cabeça, e o quebra-cabeça de todo mundo não dá nada. Vamos tentar juntar esse negócio aí? Tentar juntar? O seu junta? Vamos achar as peças aí? Vamos achar? Show? Hã? Vai, é teu irmão aqui, acha lá. Sabe trabalhar junto, não? Deu certo aí? Deu liga aí? Deixa eu ver. Vai, coloca junto aí. Coloca no chão, vamos ver se vai ficar melhor. Isso. Ó, tem alguém que é viciado nisso, hein? Viciado em montar, hein? Deu liga aí? O que deu agora? Pega o microfone. Me dá o microfone do louvor. Para quem vai o microfone? Alguém pega o microfone? Está com medo do microfone? Vai. Separados somos fragmentos, unidos revelamos o plano de Deus. Então quer dizer que as peças separadas são 12 peças, e elas separadas não dá em nada, mas logo que juntas, elas revelam algo, uma imagem. Dá um espaço aqui para quem está lá ver. A imagem é de um leão, 3 cruzes, uma pomba e uma coroa de espinho. Essa é a imagem que está montada aqui para quem não está vendo. Então, separados somos o quê? Fala comigo. Separados somos o quê? E unidos. Então, só faz sentido quando as peças se juntam. Pastor, o que isso tem a ver? Nós vamos falar sobre 12 tribos que individualmente não fazem nenhum sentido, mas logo que juntarmos, apontará para um plano. E é sobre isso que nós vamos falar. Obrigado pela ajuda de vocês. Obrigado. Alguém pega para me dar, por favor. Da mesma maneira que nós estamos diante desse quebra-cabeça, assim Deus formou as 12 tribos de Israel. Diferentes personalidades distintas, história marcadas, mas um único propósito. Repita comigo, um único propósito. Então, se nós quisermos chegar em algum lugar e compreendermos de fato, diante daquilo que nós estamos, o primeiro passo que nós devemos dar em direção ao texto
é os passos de juntarmos toda a peça desse quebra-cabeça para que faça sentido aquilo que estamos inseridos. Grave essa frase e anote para você que está anotando, que ela pode ajudar você em alguma coisa. O propósito de Deus nunca foi entregue inteiro para uma só pessoa. O propósito de Deus nunca foi entregue a uma só pessoa ou a uma pessoa só. Eu acho que você deveria anotar isso e você compreender que você não tem todas as peças, que você não sabe de tudo, e que aquilo que você precisa para compreender o nível da sua vida está com alguém. Eu aprendi, pastor Amauri, que todas as vezes que Deus quer nos elevar um nível, Ele nos apresenta pessoas. Pessoas são chaves, pessoas são conexões para outros ambientes. É por isso que o diabo insiste em nos fazer decepcionarmos com pessoas. Porque quanto mais eu me decepciono com pessoas, mais me afasto de pessoas, menos quero estar com pessoas, e assim nunca chego ao lugar que Deus deseja que eu chegue. As tribos de Israel, as 12 tribos, cada um assumiu uma parte da história. E juntar todas essas peças e colocando elas exatamente no lugar exato, vai fazer sentido aquilo que Deus tinha para aquela nação e tem hoje para nós nesta noite. Quando nós olhamos para o contexto histórico, para essa compreensão, você vai perceber que Deus, Ele fragmentou o propósito sobre 12 tribos. Desde o tempo da lei, Deus já tinha suas diversidades, que hoje, no tempo da graça, Paulo chama de multiforme graça. Não existe uma forma. Existem pessoas que Deus usa e cada uma tem a sua personalidade, tem a sua diversidade. Porém, a diversidade sem propósito gera divisão. Eu vou falar de novo. A diversidade sem propósito gera divisão. Diversidade com propósito revela a glória de Deus. Eu vou falar de novo. Diversidade sem propósito gera divisão. Diversidade com propósito revela a glória de Deus. Porque se a minha diversidade não está dentro de um propósito divino, onde eu chegar eu vou dividir. Mas quando a minha diversidade está dentro do propósito divino, a minha diversidade vai somar. Porque logo aquilo que ninguém tem, Deus me deu. O seu maior valor está exatamente na pessoa que você é. Tenham glória a Deus ali, eu vou falar de novo. O seu maior valor está exatamente naquilo que você é. Pelo fato de ninguém poder ser igual a você, aproximadamente 8 bilhões de habitantes no mundo, ninguém tem a mesma digital. Deus fez todo mundo diferente. Cada um de nós temos uma peça do quebra-cabeça. Eu preciso descobrir onde essa peça que eu tenho se encaixa e onde eu posso ser útil nesse reino. A bondade de Deus é essa, nessa palavra. Ninguém está com uma peça que não se encaixa em algum lugar. Deus poderia salvar 100.000 pessoas aqui em Votuporanga e colocar todo mundo para congregar no mesmo lugar. Deus poderia trazer todo mundo para cá ou levar todo mundo para lá,
Mas para cada ambiente Deus coloca tipos de pessoa e cada uma delas tem um propósito individual e coletivo. Repita comigo: eu tenho um propósito individual e coletivo. Posso ouvir um amém? Eu estou tentando dizer para você que Deus não te fez por acaso. Ele deu a você uma peça desse quebra-cabeça. Então eu preciso compreender que a minha diferença está o meu valor inserido. O meu valor está exatamente, Lucas, na minha diferença. E eu tenho uma palavra para liberar para alguém que chegou aqui já nesse primeiro dia. O dia que você descobrir quem Deus te criou para ser, você nunca mais vai querer ser ninguém além de você mesmo. Falo de novo ou não precisa? No dia que você descobrir quem Deus te criou para ser, você nunca mais vai querer ser ninguém além de você mesmo. O dia que você descobrir o valor que você tem e quem você é e para que Deus te gerou, meu irmão, você vai descobrir que Deus não te criou para ser sósia de ninguém. Deus não te criou para ser um eco, Deus te criou para ser uma voz. Provoca dois e diga: você tem valor nesse propósito. Posso ouvir um amém? As 12 tribos de Israel, elas vão surgir exatamente dos 12 filhos de Jacó. Quem é Jacó? Jacó é o terceiro patriarca. Ele é filho de Isaac, ele é neto de Abraão. E esse nome, por nome de Jacó, ele nasceu em uma gestação de gêmeos, a qual seu irmão primogênito era Esaú. Esaú saiu primeiro, e a Bíblia diz que Jacó, ele veio depois, mas ele veio agarrado no calcanhar do seu irmão. Por isso Jacó, no hebraico, Jacó, que significa aquele que agarra. O nome de Jacó não tem nada a ver com usurpador, nada a ver com mentiroso, nada a ver com enganador. A etimologia da palavra Jacó é agarrado, ou aquele que agarra, aquele que segura. Pastor, e de onde saiu que Jacó significa enganador? Porque ele enganou. Mas essa não é a etimologia do seu nome. Jacó não aponta para isso. Posso ouvir um amém? Amém. Da mesma maneira que, vamos lá, quando eu falo o nome Judas, do que você lembra? Traição. Mas Judas significa louvor. Judas significa adoração. Aliás, Judas é o grego de Judá do hebraico. É o mesmo nome. Mas sabe o que o diabo conseguiu fazer? Conseguiu transformar adoração em traição. Mas eu louvo a Deus porque Deus conhece e Ele está à procura dos verdadeiros. Vamos continuar. Dos verdadeiros adoradores. A Bíblia diz que esse homem, por nome de Jacó, ele vai enganar o seu irmão, vai tomar a bênção da primogenitura e a bênção do seu pai, vai fugir para a terra do seu tio, irmão da sua mãe, o nome dele é Labão. Chegando na casa de Labão, de longe, ele avistou sua prima, o nome dela é Raquel, e ele se apaixonou por ela, amor à primeira vista. E a Bíblia diz que Jacó serviu ela, e depois que Jacó serviu, Jacó beijou. E isso aqui é pedagógico. Primeiro serve e depois beija. Não é beija para ver se serve. É serve para depois beijar. Mas a geração de hoje é tão carente que primeiro beija para ver depois se serve. Mas Jacó fez diferente. Jacó serviu e depois beijou. Notícia para os solteiros. Primeiro serve, depois beija. Não sai beijando para descobrir que serve, não. Daqui a pouco você está rodado, rodada. Se guarda em Deus. Deus vai trazer o que serve para a sua vida, o que se encaixa no seu propósito.
Nenhum jovem para dar glória, miseráveis. Tá, deixa eu continuar. A Bíblia diz que desse homem por nome de Jacó, Jacó plantou engano e vai colher engano, ele vai ser enganado por Labão. A Bíblia diz que ele vai trabalhar 7 anos para se casar com Raquel, mas no dia do seu casamento ele recebe Lia como esposa, e a Lia era a irmã de Raquel. Os rabinos, o Talmud, que é o livro dos judeus paralelo à Bíblia, e também o Midrash, todos eles comungam da mesma ideia, e essa interpretação é judaica, não é do Johnny, não é do Google, é judaica. Eles comungam da mesma ideia, pastor Rodrigo, que Lia e Raquel eram gêmeas. Que para mim faz todo sentido. Porque como é que Jacó se deitou com uma e foi descobrir só no outro dia? Ah, pastor, é porque estava no escuro. Thomas não havia nascido ainda para criar lâmpada, então estava tudo no escuro, aí descobriu só quando amanheceu. Não faz sentido. Está comigo? Diz amém. Eu não quero discutir teologicamente isso, eu estou te dando informações. A Bíblia diz que Jacó vai ser enganado, vai trabalhar mais 14 anos para se casar com Raquel. E nisso ele vai ganhar 2 servas. O nome de uma é Bila e de outra é Zilpa. Dessas 4 mulheres, porque Jacó vai se deitar com Lia, Lia vai engravidar 6 vezes seguido. Fértil. Mas Raquel não conseguia engravidar. Aí Raquel vai dar Bila para Jacó se deitar com ela. Aí Bila se deita com Jacó e engravida. Aí a Lia viu que Raquel fez isso, pegou Zilpa e deu para Jacó deitar. Jacó foi, se deitou com Zilpa e Zilpa engravidou. Aí Jacó se deitou com Lia, com Lia de novo, com a serva de Raquel de novo, e ela engravidou. Se deitou com a serva de Zilpa, engravidou de novo. Já era 6 meninos, uma menina, cada uma serva com 2 filhos. Agora a irmã Raquel vem engravidar. Nasce José. De José, o último, Benjamim. Para você que gosta, essa aqui é a árvore genealógica. De Lia vai nascer Rúben, Simeão, Judá, Issacar, Zebulon e Diná. De Zilpa, Gade e Azer. Zilpa é a serva de Lia. De Raquel vai nascer José e Benjamim. Da serva de Raquel vai nascer Dan e Naftali. No contexto geral está dando 13 crianças. 12 meninos e uma menina. As 12 tribos, perdão, as 12 tribos, me engasguei com nada. Corta isso. As 12 tribos, coloca outra, a genealogia maior, desde Abrão, que acho que vai ficar mais fácil, já que eu fiz um contexto um pouco mais extensivo. Porque eu desejo muito que você compreenda onde eu quero chegar. Ah não, não é essa. É a outra genealogia. Eu vou chegar aí. Não é isso também. Mas vou chegar aí também. Vai ter bastante imagem para as pessoas que aprendem vendo. Pode tirar, não era para estar agora? Isso. Achei. É uma genealogia maior. Luísa, mandei tudo para você. Tá, deixa que estava lá mesmo. Bora, volta. Então de Abraão, Isaac, de Isaac e Jacó? Não, a primeira. Depois o TDAH sou eu. Paciência. Árvore genealógica. Então de Abraão, vem quem? Isaac. De Isaac, vamos comigo. De Abraão vem, de Isaac e de Jacó, vai se espalhar exatamente as 12 tribos. Haverá uma mudança aqui, porque você nunca vai ver a tribo de José. A tribo de José foi fragmentada em 2. Vai se tornar a tribo de Manassés e a tribo de Efraim. Pastor, e como continua sendo 12?
exatamente pelo fato da história, do decorrer da história, você vai perceber que a tribo de Levi, ela não vai receber território. Nós vamos chegar lá no decorrer desses dias. Ela não vai ganhar território, porque a herança da tribo de Levi será o Senhor. Então, logo quando tira a tribo de Levi e tira a tribo de José, entra Manassés e Efraim, e continua sendo 12 tribos. Posso ouvir um amém? Vamos compreender esses 12 filhos de Jacó, onde eles estão. Abra a Bíblia. Gênesis capítulo 29. Eu vou mostrar para você onde está todos os filhos, para você riscar na sua Bíblia aí. Caneta na mão. Gênesis 29, versículo de número 31, vai aparecer o primeiro filho, o nome dele é Rúben. 32, perdão. 32 está Rúben. No versículo 33 está Simeão. No versículo 34 está Levi. No versículo 35 está Judá. Capítulo de número 30, versículo de número 6. O quinto filho está aí, é Dan. O sexto filho é Naphtali, está no versículo de número 7 ou 8. O sétimo filho é Gade, está no versículo 11. O oitavo filho é Azer, está no versículo 13. O nono filho está no versículo 18, que é Issacar. O 20º filho está no versículo 10, que é Zebulon. Está no versículo 20, que é Zebulon, perdão. É porque eu falei 10 por causa do 10º filho. 10º filho, Zebulon. O 11º filho é José. Está no versículo 22. No versículo 21, para você que quer anotar, a Diná está aí também. É porque nós estamos falando das 12 tribos, né? Mas não vamos tirar a Diná não. Deixa a Diná aí. Risca a Diná, tadinha. Representando as mulheres aí. Verso 21, a irmã Diná está aí. Aí no verso 24 está o Zé. Aí no capítulo 35, e o versículo 18, vai aparecer o último filho, Benjamim. Eu não vou entrar em detalhe em cada um deles hoje, porque eu vou falar cada dia sobre um deles. Então, tem muita coisa. Hoje, de fato, é a guisa introdutória. Vai começar a ficar bom a partir de agora. Anotou aí? A Bíblia diz que esses filhos de Israel, eles vão ter problema no meio do caminho. Vocês conhecem. Eles venderam José, seu irmão, tinha inveja no meio deles. Mas a Bíblia diz que quando Deus cumpre o seu propósito e José se torna o governador do Egito, em Gênesis capítulo de número 49, que foi onde a Priscila leu para nós, a Bíblia diz que Deus vai confirmar, Deus vai o quê? Uma bênção sobre cada tribo, sobre cada filho. Olha que observação interessante, pastora Jéssica. Quando Jacó sobe para se encontrar com José, Deus vai dizer para Jacó, das suas entranhas você ainda vai gerar tribos. Mas Jacó está dizendo, como é que eu ainda vou gerar tribos, se já estou velho? Já não tem mais condições de gerar mais nada. O que eu posso esperar é a morte. Mas o que Deus está dizendo é que daquele tronco dos filhos rebeldes e descompassados, sairia uma virtude, uma palavra e uma direção. Gênesis capítulo número 49, o último pedido de Jacó a Deus é esse, que eu possa abençoar a todos os meus filhos. Jacó está dentro da tenda, como de costume,
Ele manda os filhos chegarem diante da tenda, da porta da tenda, e vai pedir para que entre um de cada vez, em ordem de nascimento, dentro da ordem genealógica, porque para cada filho liberaria uma palavra. Então o primeiro a entrar na tribo é Rúben, o segundo é Simeão, o terceiro é Levi, o quarto é Judá, o quinto é Issacar, o sexto é Zebulon, o sétimo é Dan, o oitavo é Azer, o nono é Naftali, e assim sucessivamente, para mim não gastar mais tempo nisso. Mas para cada uma bênção. Deixa eu liberar uma palavra aqui que pode fazer muito sentido e pode mudar a rota de alguém que está aqui. A palavra que eu quero deixar claro aqui: feliz de quem tem um pai e uma mãe ainda. E um conselho: valorize aquilo que você tem, porque bênção de Deus passa pelos lábios de pai e mãe. Eu vou falar de novo isso aqui: bênção de Deus passa pelos lábios de pai e mãe. Eu vou falar pela terceira vez: bênção de Deus passa pelos lábios de pai. Se eu fosse você, eu pulava, daí eu fazia alguma coisa, porque a bênção de Deus passa pelos lábios do seu pai. Eu tô na casa dos 32, mas eu sou da geração do bença mãe, bença pai. Eu fui criado assim, gerado assim, aprendi assim. Eu aprendi a dar benção para o meu pai, para minha mãe, para os meus tios. Eu aprendi tanto da benção que quando eu chego lá no Ceará, lá que tem muita família, eu dou benção até para primo. Porque eu acho que todo mundo é tio. Nós aprendemos a pedir bênção. Essa cultura foi se perdendo. Feliz de uma criança que tem o de ouvir do seu pai e da sua mãe: Deus te abençoe, meu filho. Ah, meu irmão, se você soubesse o peso que tem essa palavra. Pai, se eu fosse você e você souber o peso que tem essa palavra, não deixe os teus filhos saírem de casa sem antes liberar sobre a vida deles: que Deus te abençoe, meu filho. Deus autentica a bênção que sai pelos lábios de mãe e pai. Deus autentica a bênção que sai dos lábios de mãe e pai em direção aos seus filhos. A geração de hoje é: tô indo, véia. Falou, velho. Fala, mano. Ah, se eu chamo meu pai de mano. A grande prova que eu nunca chamei meu pai de mano é que eu tenho dente. Se eu chamasse meu pai de mano, você não está entendendo. Você não conhece aquele baixinho. Jacó vai liberar uma bênção, e essa bênção vai direcionar, vai dar destino aos seus filhos, vai dar direção aos seus filhos, vai mostrar aos seus filhos o futuro disso, e para cada filho uma bênção, e para cada bênção vai se tornar para a vida daqueles homens um marco, e esse marco que vai liberar sobre a vida de cada um deles, vai dar uma identidade. A Bíblia diz que lá em Números, capítulo de número 2, anote isso, Números capítulo 2, o versículo de número 1 a 34, eu acho que é isso, o último versículo, acho que é o 34 ou o 24, mas acho que é 34, se não me falha a memória. Números 2, 34, todo esse texto aí é Deus organizando, olhe para cá, Deus está organizando os 12 filhos de Jacó, que agora já não são mais 12, porque passou 430 anos, e eles tinham se multiplicado para aproximadamente 2.800.000 pessoas. É crente, gente. Crente não tem filho, crente tem tribo. Isso é mistério, é descendência. Tem um aleluia ali. Eita, outro glória. Tem alguém que está indo forte aí, animado. Deus vai separar, ou Deus vai formar um sistema. E esse sistema é chamado na Bíblia de sistema, ou período tribal. Coloca aí. Porque aí está exatamente a origem das 12 tribos. É aqui, é agora, é a partir desse momento que eles vão deixar de ser um povo no deserto e se tornar tribos. Mas Deus, quando vai separar as tribos, Deus vai dar para cada tribo uma bandeira, e sobre cada tribo tinha a sua bandeira, tinha o seu clã, tinha o seu grupo, tinha a sua origem, cada grupo representado por um animal, ou por uma imagem. Exemplo aqui, isso aqui é em Jerusalém,
As tribos são separadas em símbolos. Exemplo, a de Rúben lá em cima, a mandágora, que foi exatamente aquela folha que ele entregou para Raquel, para sua mãe, que ele tinha ido buscar para Raquel, e a sua mãe vendeu para Raquel. Por isso o símbolo da mandágora. Judá representado pelo leão, Levi representado pelas 12 pedras, Simeão representada pelas torres que eles pularam. Eu não vou entrar nesse detalhe porque eu vou falar sobre ele durante os dias, porque eles pularam para saquear Siquém. Então cada um representado por um símbolo, cada símbolo com a sua bandeira, cada bandeira a sua cor, cada cor a sua importância. Mas quando Deus vai separar eles em tribos e vai dar uma bandeira para cada um símbolo para cada tribo, Deus está dividindo eles em grupo. Deus está separando eles em grupo para um propósito. Está em Números capítulo 2, não vai dar para ler senão o tempo vai embora. Mas em Números capítulo 2, a síntese rápida para a compreensão, o que está acontecendo aqui é Deus dizendo: eu vou separar vocês em tribo, para que seja mais fácil a organização, para que vocês andem em grupo, para que vocês se protejam a si mesmos, e mais importante do que isso, eu vou separar vocês em tribos, porque eu vou separar vocês em volta do tabernáculo. Vale lembrar que o tabernáculo naquele tempo, pastor Fábio, era móvel. O tabernáculo que era móvel, então se montava o tabernáculo, adorava-se a Deus e ia embora. Se montava o tabernáculo, adorava a Deus, e quando ia embora, desmontava tudo. E a tribo de Levi é responsável só exatamente por isso, para cuidar dessa parte. Então quando o tabernáculo era montado, a ordem de Deus foi essa: vai ficar 3 tribos, vai ficar 3 tribos ao norte, 3 tribos no sul, 3 tribos no leste e 3 tribos no oeste. E em volta do tabernáculo vai estar os levitas. Então por isso que tem 12 tribos e a tribo de Levi está no meio. Está percebendo na imagem aí? Amém ou não amém? Então tem um tabernáculo. Qual é o propósito de Deus dividir em tribo? O propósito de Deus em dividir em tribo, primeiro, proteger ou cercar o lugar da adoração, o lugar que se adora. É como se Deus dissesse: eu quero vocês todos em volta do tabernáculo, porque o que importa é o tabernáculo. Vocês podem ser diferentes, vocês podem ter costume diferente, vocês podem ter natureza diferente, mas você precisa compreender que o propósito de vocês é o mesmo. Qual? Estamos aqui por causa da glória de Deus que está sobre o tabernáculo. Deus divide eles em grupo, mas une eles ainda pelo mesmo propósito. Então eles estão separados em grupo, mas unidos pelo propósito. Separado em grupo, mas unidos pelo propósito. Separado em grupos e unidos pelo... Eu vou falar até você entender. Eles estão... Tira o agudo daqui. O que está acontecendo aqui, Zaqueu? Tira o agudo daqui. Está muito agudo. Então, eles estão separados em tribos, mas unidos. Vamos juntos? Eles estão... Quando começa a mexer no som, eu começo a me perder. Vamos lá. Quando Deus separa eles em grupo, faz com que eles permaneçam unidos pelo... Então o grupo pode ser diferente. O clã pode ser diferente. Os costumes podem ser diferentes. As denominações podem ser diferentes. As cores da parede podem ser diferentes. O estilo do culto pode ser diferente. A maneira que adora pode ser diferente. O estilo do cabelo pode ser diferente. O estilo da roupa pode ser diferente. Os instrumentos podem ser diferentes. Mas o propósito que nos une continua sendo o mesmo: a presença de Deus e o tabernáculo. Então nós podemos ter culturas diferentes, escolas diferentes, mas eu gosto disso porque a Bíblia diz que esse povo está pelejando no deserto. E quando eles conquistavam a batalha, porque quando eles iam lutar, não se dividia as tribos para lutar, se lutava todo mundo, porque o propósito era o mesmo, e a vitória era coletiva. Se uma tribo perde, Priscila, todo mundo perde. Se uma tribo ganha, toda a tribo ganha. Então a minha bandeira é de identificação. A minha bandeira é simplesmente para identificar de que tribo que eu faço parte. Porém, entretanto, todavia, eu posso ser de uma tribo diferente, mas o propósito continua sendo o mesmo. Então se Rúben perder, Simeão perde.
Não existe um vencer e o outro perder, porque o propósito é o mesmo. Tanto que quando eles venciam a guerra, a pergunta que ficou era essa: quando nós vencemos, qual bandeira nós levantamos? Quando tiver uma vitória, que bandeira nós vamos levantar? De que tribo? Aí Jeová entra pela boca de Moisés e diz: Jeová Nissi. Pastor, o que significa Jeová Nissi? O Senhor é a nossa bandeira. Porque na vitória não se levanta a bandeira da tribo. Na vitória se levanta a bandeira do propósito. Então, eles estão divididos em tribos, mas reunidos pelo mesmo propósito: proteger o tabernáculo, estar em volta do tabernáculo, proteger o reino de Deus, proteger o propósito de Deus. Mas para isso, Deus deu a eles a oportunidade de viverem diante das suas divisões. Coloca a segunda imagem que você tinha colocado para mim, por favor. Das tribos. Isso, olha aí. Rúben, representando a força, como lemos em Gênesis 49. Simeão, uma espada. Aquela está representando por uma espada, mas o símbolo dela mais aceitável é a torre. Mas Simeão, ele não teve herança por conta da sua consequência. Levi, ele perdeu espaço em questão de terras, ele não teve território. Então, Levi é representado pelas pedras. Aqui está uma espada, mas na outra imagem vai aparecer as pedras. Judá é representado pelo leão, por conta da mensagem. Judá, de Jacó para Judá. Judá é leãozinho. Zebulon é uma embarcação, porque a palavra sobre Zebulon é que ele seria muito próspero, e ele seria um porto de muitas conexões, tanto que é a tribo mais próspera. Issacar é representado por um jumento. Issacar, tu és jumento de osso forte. Nós vamos falar sobre tudo isso, estou só introduzindo o texto para você. Dan, o nome Dan significa justiça, é representado por uma balança e por uma serpente, porque a palavra sobre Dan é essa: tu serás juiz e tu também serás uma serpente, versos 16 e 17 do capítulo 49 do Gênesis. No versículo 19, a promessa sobre Gade. Gade será atacado em bando de ladrões, mas o Senhor o protegerá. Aí sobre a tribo de Azer, é o símbolo da oliveira mais aceito. Por quê? Porque sobre a terra deles estaria as maiores oliveiras, um povo próspero. E você sabe que o azeite era muito importante em Israel, por conta da iluminação, que era toda por azeite, o tabernáculo precisava de azeite, e essa símbolo, e essa tribo era representada. A 10ª tribo era Naftali, representada por uma gazela, devido à sua velocidade. A promessa que está sobre ela é que ela andaria. José, um ramo frutífero, por isso está essa videira, ou essa uva. E Benjamim, a bandeira dele é o lobo, porque Benjamim, tu és um lobo feroz, um lobo valente, um lobo que vai conquistar. Mas diante de todas as bandeiras, vocês precisam compreender uma coisa: o Senhor é a nossa bandeira. Estamos divididos, anote essa frase: estamos divididos em tribos, em grupos, mas estamos unidos pelo mesmo propósito. Para você que está anotando, então, a primeira tribo é a tribo de Rúben. O seu nome significa és um filho. A segunda tribo é Simeão. Simeão significa ouvinte, ou aquele que ouve. A terceira tribo é a tribo de Levi. Levi significa junto. A quarta tribo é Judá. Judá significa
Judá significa? Quase infartei. Issacar significa recompensa, galardão, salário. Zebulon significa morada. Dan significa juiz. Naftali significa lutador. Gade significa fartura. Azer significa feliz. José significa aquele que acrescenta. Benjamim significa filho da minha destra. Manassés significa Deus me fez esquecer. Efraim significa Deus me fez crescer. Esse é o significado e a direção para cada tribo. Uma observação que vale a pena citar a vocês, ainda nesse campo introdutório, é que cada tribo tinha o seu símbolo e cada tribo tinha a sua cor. Procura, Luiz, aí para colocar na tela para mim, que eu não tenho aqui, mas a título de informação, quando Deus estabeleceu o sumo sacerdote carregava no peito um cordão de barra de ouro com 12 pedras, e cada pedra preciosa daquela representava uma tribo. Por quê? Porque o sumo sacerdote era o único que conseguia entrar, ou que podia entrar dentro do Santo dos Santos, uma vez por ano, para sacrificar ao Senhor. E na Arca da Aliança, que era o símbolo máximo da presença de Deus no Antigo Testamento, era esse caixote de madeira que estava atrás da cortina, onde o sumo sacerdote podia entrar apenas uma vez. Essa caixa tinha uma tampa chamada propiciatório, e em cima dessa tampa tinha um serafim. Esse serafim tinha os joelhos grudados embaixo, fundido da tampa, totalmente de ouro. As suas asas ficavam para cima. Ele tinha um rosto de criança e olhavam para dentro da arca. Deixa na tela. Então Deus sentava nas asas do querubim para falar com o sumo sacerdote. Mas antes disso, o sacerdote tinha que colocar fumaça, enfumaçar o ambiente, para que ele não desse de cara com a glória de Deus. Dentro da Arca da Aliança, existia alguns losangos de 12 pedras como essa. Então tinham 11 losangos de pedras, de 12 pedras, dentro da Arca da Aliança. E tinha apenas um losango que estava faltando. Dentro da Arca da Aliança tinha o maná, tinha a tábua da lei e tinha a vara de Arão que floresceu. Mas dentro dele também tem as pedras, mas tem um losango que está faltando. Onde ficava esse losango? No peito do sumo sacerdote, para que quando o sumo sacerdote entrasse dentro do Santíssimo, a glória de Deus fosse identificada como a peça que estava faltando para aquele projeto estar completo. Era como se Deus tivesse deixado no homem a completude. Era como se a arca só tivesse completa quando o sacerdote chegava. Porque a 12ª parte da arca estava no peito dele. Esse peitoral que está grudado sobre um éfode, sobre esse tecido azul, que era essa roupa que ele colocava uma vez por ano. Sobre as suas roupas, na ponta da sua roupa, tinha alguns sinos e algumas romãs. Enquanto o sacerdote andava, a veste dele balançava. A romã batia no sino, o sino balançava, e aquele sino balançando era símbolo de adoração. E até a adoração do sino para Deus era adoração.
Era como se Deus dissesse ao sacerdote: eu não quero que ninguém entre na minha presença e fique em silêncio. Eu vou tentar de novo. Eu não quero silêncio na minha presença. Quando o sacerdote entrar na minha presença, eu quero barulho de adoração. Como assim, pastor? Eu quero que o andar do sacerdócio gere adoração. Eu quero que o andar do sacerdócio gere adoração. Tem gente que faz tudo menos da glória, mas o Senhor está dizendo: na minha presença não é lugar de ficar calado. Por isso ele diz: quem chegar na minha presença, um tem palavra, o outro louvor, o outro tem salmo, o outro tem glória a Deus, o outro tem... Eu não sei quem está aqui, mas levante uma das suas mãos. Nós estamos num ambiente de culto, e na presença de Deus tem liberdade de adoração. Quem veio adorar a Deus essa? E eu terminei. Vamos concluir dizendo a seguinte interpretação. Eu tenho 15 minutos. Observe uma coisa. São quantas tribos? Para de graça. Quantas tribos? 12. Todas as tribos são iguais? Não. Pergunta: toda tribo adora o mesmo Deus? Tem o mesmo Pai? Tem o mesmo propósito? Mas tem costumes? Tem o meu Deus ali. Eu vou bem devagar. Cadê meu microfone, pastor? Está aqui. Quantas tribos? Fala comigo, Tiago. Quantas tribos? Existe uma tribo para você. Existe uma tribo que te encaixa. Nessa tribo você precisa se comunicar. Nessa tribo você precisa se sentir em casa. Nessa tribo você precisa se sentir à vontade. Quando você não está à vontade numa tribo, você procura a sua tribo. Porque não é a tribo que vai mudar para te receber. É você que precisa encontrar quem é o seu povo, quem é a sua tribo. Por quê? Porque se você não achar a sua tribo e ficar na tribo errada, você vai ficar chateado, reclamando, murmurando, encapetado, de vez sair abençoado do culto, sai perturbado, fica perturbando os outros, não cultua e não deixa ninguém cultuar, não serve e não deixa ninguém servir, não adora e não deixa ninguém adorar, vem para o culto e fica de cara feia, vem para o culto e parece que está com ódio da vida, vem para o culto e fica encarando pessoas como se todo mundo fosse culpado do seu problema, menos você. Então existe uma realidade que precisa ser compreendida, existe uma tribo que você vai se encaixar. Se essa aqui é sua tribo, bem-vindo. Se essa aqui é a sua tribo e você se sente bem aqui, vamos marchar pelo propósito. Nós estamos marchando pelo tabernáculo. Não, eu não estou marchando pela tribo, eu estou marchando pelo tabernáculo. Eu vou ficar na tribo a qual mais eu me identifico. Eu vou ficar na tribo que mais parece comigo. Eu vou ficar na tribo que mais eu me sinto bem, mais eu me sinto melhor. Mas não é para ficar reclamando de quem não está na minha tribo. Cada um tem sua tribo. Então escute uma coisa, se você está nessa tribo, e você entendeu que você não pertence a ela, procura a sua tribo. Procura um lugar para você. Só seja ético, nos comunique, estou indo embora. Só para me dizer para você, vai com Deus. Seja no mínimo ético, porque para vir congregar avisa, mas para sair no mínimo, deveria fazer o mesmo, isso é ética. Porque para pedir trabalho, você vai lá, pede, faz entrevista, aí para ser mandado embora, não dá nem a cara para dizer que não vai mais lá, isso é caráter. Tem um ali sozinho também, hein? Tá só nós dois. Procura alguém que está perto de você e diga assim, você faz parte dessa tribo? Pastor Rodrigo, cada tribo tem o seu costume.
Tem tribo que passa 8 horas tocando. E toque, 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 toque. E toque, canta, e canta, e canta, e canta, e canta, e canta. Aí quando falta 15 minutos para o culto acabar, vamos para a parte mais importante do culto. O quê? A palavra de Deus, que é a bússola para o homem. 2 horas de culto, tu cantou 1h45. E a parte mais importante é a palavra, 15 minutos. Se você gosta desse tipo de tribo, licença, aqui não é teu lugar. Aqui nós somos a tribo que prioriza a palavra. Aqui nós somos a tribo que prioriza a exposição bíblica. Aqui nós somos a tribo que abrimos a Bíblia. Pastor, eu gosto da tribo que tem os pandeiros, os mistérios, os corinhos. Aqui a gente gosta também, mas nós preferimos sentar para ouvir Deus falar conosco. Não, eu não estou falando mal, pelo amor de Deus, escute. Eu não estou falando mal de igreja que toca corinho, que toca pandeiro, até porque falar sobre isso é cuspir no prato que eu comi. Eu amo corinho, sou pentecostal, mas eu vim de uma igreja que se cantava 1 hora de corinho todo culto, era sagrado. Os irmãos pegavam o pandeiro, o mistério já começava. Eu era do prado, do pré, eu entrava nos calamácia, eu ia para dentro, pastor Rodrigo, via na asa do anjo, subia. Eu não estou reclamando disso porque sou pentecostal, mas aqui nessa tribo, eu não vou passar 1 hora tocando pandeiro e deixar a Bíblia fechada, porque eu aprendi que a Bíblia é o que muda a história de um homem. Aqui nessa tribo nós priorizamos a Bíblia. Se você não gosta da Bíblia, eu te aconselho, procura a sua tribo, pastor, eu gosto daquela tribo aonde o pastor fica revelando 2 horas no culto. Sabe aquela tribo que o pastor não prega, mas desce e sai revelando? Eu vou te dar um conselho, vai na cartomante, que ela revela muito mais e você nem precisa participar da hora do louvor, porque ela também tem profecia. Eu estou falando que aqui nessa tribo nós abrimos a Bíblia, pregamos a Bíblia, valorizamos. Pastor, eu gosto daquela tribo, pastor, que o pastor eu gosto daquela tribo que o pastor chama os demônios. Eu gosto daquela tribo do pastor exorcista, que fica, eu já te vi, manifesta, grita logo, vomita esse negócio. Não, desculpa, eu tenho respeito à libertação, mas eu aprendi que o que liberta é a palavra. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você quiser exorcismo, procura outra tribo. Aqui não é a tribo do exorcismo, aqui não é a tribo da cantoria, aqui não é a tribo da revelação. Pastor, eu gosto da igreja, pastor, da luz acesa. Eu não vou acender a luz por causa de você. Aqui nós somos a tribo da luz apagada, mas eu tenho problema, a luz está apagada, mas a Bíblia está aberta. Se você gosta de igreja acesa, procura a sua tribo. Eu vou pregar até terminar essa mensagem. Olha para quem está do teu lado e diga: procura a sua tribo, mas não me perturba não. Procura a sua tribo, mas eu não aceito mais ficar falando mal da igreja quando o culto acaba. Procura a sua tribo, mas eu não vou dar mais ouvido para quem está insatisfeito. Procura a sua tribo, eu não vou ficar calado ouvindo insatisfação. Procura. E eu parei. Pastor Rodrigo, aí os miseráveis sem Bíblia ficam isolando o texto para vir falar comigo e vem: ah, pastor, mas a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, que Paulo estava pregando e lá no cenáculo tinha um monte de luzes. Coloca o verso 7 e 8 aí para você ver. Tinha luzes lá no meio da mensagem, havia muitas lâmpadas. Olha o verso 8, Priscila, olha o que tinha no tabernáculo que Paulo estava pregando. Tinha muitas lâmpadas. Coloca para mim na tela. Não achou ainda, eu vou esperar. Não tem pressa não. Verso 8. Havia muitas. Coloca o 7 para contextualizar, já que você colocou. Coloca o 7. Isso, no primeiro dia da semana nós nos reunimos a fim de partir o pão. Culto de ceia. Culto de ceia. Paulo que presidia.
Paulo, que pretendia viajar, no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongando a mensagem até meia-noite. Se eu fizer isso aqui, 3 pessoas desviam. Mas Paulo pregou até meia-noite. Olha o versículo de número 8, Priscila. Olha o que o texto diz: as lâmpadas estão acesas. Havia muitas lâmpadas no cenáculo. Aí o miserável pega esse texto. Olha lá, pastor, as lâmpadas estavam lá no cenáculo. Olha o que está escrito: onde estávamos muito. Volta o 8. Tinha muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos, mas no lugar da luz acesa, pastor João Daniel, olha o que aconteceu no versículo 9. Deixa eu ver se alguém pega isso. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante a mensagem. Porque o que adianta a luz estar acesa, mas o jovem está dormindo na hora da mensagem? O que adianta a luz estar acesa e ter gente morrendo no ambiente da luz acesa? O que adianta a luz acesa, se a luz acesa não impediu que Eutico caísse da janela? Não é a luz que te faz ficar de pé, não é a mensagem que te faz ficar acordado. Tem alguém aqui? Eu gostava mais da igreja, pastor Otília, quando não tinha fumaça. Porque quando tem fumaça no lugar, eu sinto que eu estou numa boate. Sua mente está muito fresca. O problema não é a fumaça, é a sua mente que está com saudades. Alguém disse: pastor, eu me lembro de boate. Eu digo: o problema é seu. Quando eu vejo fumaça, eu me lembro do Santo dos Santos. Quando eu vejo fumaça, eu me lembro do Santíssimo Lugar. Quando eu vejo fumaça no templo, eu lembro da glória de Deus. A Bíblia diz que Isaías viu o trono de Deus no capítulo 6. Serafins voavam por cima dele, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E a casa se encheu de fumaça. Pastor, eu sou da tribo que não gosta de fumaça. Procura a sua tribo. Pastor, eu sou da tribo que usa terno e gravata. O dia que você descobrir que a gravata foi feita por um homossexual e que o terno não é nada de emblema de santidade, você vai entender que o que importa mesmo é um caráter divino e uma vida com Deus e uma vida de santidade. Deixa eu pregar, que eu vim para pregar, pastor. Mas eu gosto, pastor. Pastor, eu gosto de mensagem de alta ajuda. Desculpa, aqui não é sua tribo, aqui só tem a ajuda do alto. Pastor, eu gosto de mensagem coach. Desculpa, aqui não tem. A Bíblia está aberta e o fogo da palavra está descendo sobre esse ambiente. Provoca alguém, diga: procura a sua tribo. Se você quer viver uma vida de lascívia e não quer ser confrontado, aqui não é a sua tribo. Se você quer trocar de casamento cada ano e quer ser aplaudido e aceito, aqui não é a sua tribo. Se você quer prazer sem compromisso, aqui não é a sua tribo. Se você não tem responsabilidade com as coisas de Deus, aqui não é a sua tribo. Alguém está comigo ou vai ficar me olhando aí? Vai ficar me olhando até que hora? Vai? Se você é da tribo que dorme com uma namorada, desculpa, você não é dessa tribo. Se você é pessoa que quer relacionamento e sexo antes do casamento, desculpa, essa aqui não é sua tribo. Se você quer viver a vida dupla, aqui não é a sua tribo. Se você não quer vida de santidade, aqui não é a sua tribo. Se você não quer compromisso com as coisas de Deus, aqui não é a sua tribo. Se você sofre de carência emocional e coloca toda a obrigação no povo, aqui não é a sua tribo. Mas se você ama a palavra e vem aqui por causa dela, bem-vindo! Essa é... Parei, fiquei de pé. Priscila, já desviei 3 do primeiro dia. Se você quer atenção e quer ser aplaudido, quer ser reconhecido, desculpa, aqui não é sua tribo. Se você quer roubar a glória de Deus para você e quer aparecer mais do que Deus, desculpa, aqui não é sua tribo. Se você quer tapete vermelho quando chega na igreja,
porque você é alguém lá fora da igreja, me desculpa, aqui não é a sua tribo. Se você valoriza experiência espiritual mais do que a Bíblia, me desculpa, aqui não é a sua tribo. Se você valoriza mais a rosa ungida, o óleo ungido, o capacete ungido, a água do Israel, me desculpa, aqui também não é a sua tribo. Se você quer cargo ministerial, mas não tem responsabilidade e constância, desculpa, aqui também não é a sua tribo. Se você é talentoso, mas é inconstante, me perdoe, aqui também não é a sua tribo. Se você bate na sua mulher e se esconde dentro da igreja, eu vou te denunciar, miserável, aqui não é sua tribo. Aqui a tribo não é de gente santa, essa tribo não é de gente perfeita, essa tribo é de pessoas que querem ser melhor a cada dia e se permite ser mudado pelo poder da palavra. Provoca alguém que está perto de você e diga: aqui é a sua tribo? Terminei. Eu falei que hoje era só a introdução. Vai ficar? Pergunta para dois aí. Mas pergunta olhando na pupila. Vai ficar? Se não for ficar, pede para sair. Os bonitinhos que gostam de ficar pulando de igreja em igreja para ir atrás de menininha. Você chegou no aprisco errado, meu irmão. Se eu te identificar, eu te denuncio do púlpito. Por isso que eu não devo nada para ninguém. Não tenho que ficar procurando mensagem, o que eu vou falar, e ficar poupando mensagem, porque estou devendo favor para alguém. Não devo nada para ninguém. Sou pastor e ligado completamente com Deus e com o céu. Tem conversa não. Quem tem medo não. Ah não, o dizimista vai embora, vai com Deus. O que me move não é seu dízimo. Eu prefiro você longe, você sem dizimar, mas crente, do que dizimista miserável indo para o inferno. Eu não sou pastor de uma igreja cheia de pessoas vazias. Eu prefiro ser pastor de uma igreja vazia de pessoas cheias. Eu não vou, pode olhar para minha cara. Se você está com seu ingresso do Oba, do carnaval comprado lá, emitido lá no teu e-mail, me desculpa, aqui você não vai aguentar ficar. Eu vim para denunciar. Eu sou profeta. Profeta é aquele que denuncia o que está escondido. Me perdoe, não é mais tempo de cochear em dois pensamentos. Ou você é ou você não é, ou você está ou você não está. Não vem postar foto de cálice e no outro dia foto de cerveja. Essa tribo não é para você. Ô Maico, você está chegando agora, Maico, mas de vez em quando Deus me usa com os nomes. Uma revelação. Na hora que eu estou pregando essa mensagem aqui, eu fico doido para Deus revelar 3 nomes. Eu fico, Senhor, me revela 2 pelo menos. Mas Deus não revela. Queria que Deus revelasse o e-mail que está comprado lá. O número do cartão que comprou o ingresso. Eu queria, cara. Ô Jesus, eu estou aqui, me usando os profetas de novo. Alguém diz, pastor, saudade do profeta. Você vai ver o profeta nos próximos dias. Vou revelar uns negócios aí. Pecado escondido, mensagem oculta, perfil fake, conversa embaraçosa, amante escondida, motelzinho. Eu vou orar para Deus revelar. Vou pedir. Você não vai ficar nessa tribo, você vai morrer de infarto aqui dentro comigo. Eu vou denunciar tudo. Não tem problema. Ninguém dá glória agora, pastor. Parece que está todo mundo em casa. Provoca alguém e diga, dá glória aí, senão vão perceber que é para você. Com medo do quê? Ai, pastor, que palavra dura. A palavra só é dura para quem é mole. Não conversa não. Quanto a palavra é isso. Fecha os olhos. Terminei. Até aqui o Pai me deu. Pastor Fábio, eu queria falar da tribo do contra, mas não vai ter tempo não. Tem a tribo do contra, viu? É 13. Tem gente que não faz parte de nenhuma tribo. Ele montou uma para ele. Ele vai junto com ele. Vai ele, o Deb e o Lloyd. Deixa eu orar porque eu terminei. Alguém desliga meu microfone. Minha esposa não está aqui, eu vou aproveitar. Fecha os olhos. Pai, essa é a tua palavra. Obrigado por esse primeiro dia.
Eu fui fidedigno ao que está escrito. Hoje nós introduzimos esse texto, Pai. Terça que vem voltaremos com toda a força, falando sobre a primeira tribo, que é a tribo de Ruben. Senhor, aos que não faz parte dessa tribo, leva eles para o lugar deles. Estabeleçam eles no lugar onde eles se sintam bem. Mas aos que são dessa tribo, eu me comprometo a orar por eles todos os dias de madrugada. Clamar a Deus pela casa e pela família deles. Estar de joelhos pedindo para que o Senhor abençoe a cada casamento e a cada lar. Senhor, não somos perfeitos, mas aqui é lugar de pessoas que querem mudança e não que querem se camuflar no nosso meio. Não ficará. Revela, Senhor, o que está escondido. Traga à tona o que está debaixo do tapete. Senhor, sobre essa tribo chamada TFN, que a tua bênção esteja sobre a vida deles, sobre a casa deles, sobre o casamento, sobre o lar, sobre as finanças. Eu libero eles debaixo de palavra de cuidado, palavra de providência, palavra de amor, palavra de paz. Eu declaro que a sua casa será um porto de paz, um ambiente consagrado por Deus, e que as bênçãos do Senhor repouse sobre a tua casa, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a estrada se erga ao encontro dos teus caminhos e que o vento sempre esteja sobre as tuas costas, que o sol brilhe quente sobre a tua face, e até que nos encontremos novamente, que o Senhor te guarde, te proteja e te abençoe na palma de suas mãos. Continua de mão estendida. Domingo tem culto nos dois horários, 9h30 e 18h30. Escolha um horário, venha cultuar ao Senhor, não deixe de estar na mesa do Senhor. 9h33, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te proteja, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, as consolações do Espírito, permaneça com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Só quem faz parte dessa tribo, diga bem forte: